Estou aqui no aeroporto Salgado Filho com o Guilhem Rodrigues da Silva, capitão de fragata. Ele está voltando de visita aos parentes em Piratini, Pelotas, e está indo para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro vai retornar à sua casa na Suécia, na cidade de Lund. Guilhem, eu gostaria, se tu pudesse nos contar aquela história da Guerra da Lagosta. Que história é essa Guerra da Lagosta? Como é que foi isso? É interessante. Foi chamada, principalmente pelos marinheiros, pelas pessoas que participaram dessa escaramuça, de Guerra da Lagosta. Na realidade não houve nenhuma guerra, mas foi digamos, um princípio de beligerância entre os dois países, entre a França e o Brasil. O que aconteceu foi que os pesqueiros franceses vinham às costas do Nordeste e pescavam lagostas, as quais eram vendidas em Paris por preços exorbitantes, naturalmente. Mas a lagosta era uma pesca ilegal, porque os barcos franceses não tinham o direito de pescar na costa brasileira, em águas territoriais brasileiras. Além do mais, estavam prejudicando os pescadores brasileiros que pescavam em jangadas, em barcos muito precários. Era uma pesca bastante, digamos, caseira. Não era uma pesca tão organizada como a dos franceses, que tinham barcos a motor, barcos sofisticados, com material de pesca muito moderno. Então eles estavam limpando a lagosta ali da costa, enquanto que os nossos barcos, os nossos pobres zangadeiros e pescadores, sofriam as consequências, naturalmente. Houve uma queixa desses pescadores ao comando do Distrito Naval, lá no Nordeste. Esse comando, pouco a pouco, enviou a queixa para o ministro da Marinha. O ministro da Marinha deve ter entrado em contato com o presidente da República, que deu ordem ao ministro da Marinha de tomar providência no sentido de prender os barcos franceses para coibir, para terminar com a pesca ilegal da lagosta na costa brasileira. Bem, um dos barcos que participou dessa chamada Guerra da Lagosta foi o meu barco, quer dizer, o barco onde eu estava servindo. Como era o nome do... Bauru. Bauru. Atualmente o Bauru é um navio museu que está ali, ali entre o cais da Praça 15 e o Ministério da Marinha, o ex-Ministério da Marinha, ali, a Ilha das Cobras, está por ali. Sim. É um navio museu que tem mostra ao público e que está completamente desativado, só como um navio museu mesmo. Mas foi o meu barco. Que categoria de navio? Era um contra-torpedeiro, sim, o chamado Destroyer. Quer dizer, um navio que levava 3 tubos de torpedo e levava minas de profundidade e bombas também para caça ao submarino. Um navio era chamado de contra-torpedeiro porque era um navio que caçava o submarino, era de caça submarina. Tinha aparelho de sonar e tinha aparelho de radar. Eu trabalhava no aparelho de radar. Tu eras operador? Operador e radar. Havia outros que trabalhavam no sonar, eram operadores de sonar. E eu participei de toda aquela escaramuça porque o meu navio, o Bauru, foi então mandado para o norte, participar da caça aos pescadores franceses. Nós prendemos, se não me falha a memória, nós prendemos uns 2 ou 3 barcos franceses, que sofisticados e modernos para aquela época, sob protesto, claro. Os comandantes dos barcos franceses protestavam muito, que tinham licença para pescar, mas nós sabíamos, o nosso comandante, que era um capitão de corveta, ele sabia perfeitamente os barcos franceses. Lembras o nome de guerra dele? Não, infelizmente não me lembro. Faz tanto tempo isso. Mas ele era um homem completamente consciente do seu dever e devia ter recebido ordens expressas do comandante da flotilha, que por sua vez recebeu ordens do comandante do 1º Distrito Naval, etc, etc. Então, nós apreendemos esses barcos franceses, apesar dos protestos do comandante dos barcos. Esses barcos eram levados ao porto de Natal, de Recife, dali no Nordeste. Como é que se dava a apreensão do barco? Assim, Bom, era dada a voz de prisão ao barco. Se o barco não parasse, nós tínhamos ordem... Por rádio, isso? Ou por telégrafo? Por megafone. Megafone. Podia chegar tão perto, relativamente perto do barco, e gritar, né? Você está preso e tal. Certo.
Mas e sendo essa tripulação francesa, como é que... Bom, às vezes havia algum marinheiro, no meu caso, por exemplo, eu falava francês fluentemente, mas em outros casos eu creio que devia haver algum intérprete, alguém que falasse francês. Mas se participaste eu participei, da locução dessas ordens, sim, alguma coisa? Como é que foi isso? Eu recebi ordem de dizer ao comandante do barco para parar. O barco parou, naturalmente, porque o nosso comandante virou o canhão para o barco, e ele viu, do barco deve ter visto que as metralhadoras estavam apontando para ele, o canhão estava apontando para ele e parou. Sim, certo. Parou o barco. Então a ordem foi arrêtez-vous, arrêtez-vous. Vous êtes dans des eaux internationales, vous n'êtes pas dans des eaux internationales, vous êtes dans des eaux brésiliennes, arrêtez-vous s'il vous plaît. Quer dizer, pare por favor, você está em águas internacionais. Você não está em águas internacionais, você está em águas territoriais brasileiras. E eles paravam. Só houve um caso em que o barco tentou fugir. O comandante mandou atirar por cima do mastro do barco. Então foi feito um disparo por cima do mastro do barco, e o barco então notou que o comandante estava falando sério e parou. Mas nós conduzíamos o barco a um porto daqueles ali do Nordeste, e o barco ficava preso, e para sair o barco teria que pagar uma multa. Poderia sair, mas teria que pagar uma multa ao governo brasileiro. Essa foi chamada Guerra da Lagosta. Bem, uma ocasião, depois de algumas semanas já de apreensão de barcos... Sabe quantos barcos aproximadamente foram apreendidos? Não me lembro, mas foram vários. Eles devem ter comunicado ao governo francês, ao Ministério da Pesca, ao Ministério da Agricultura francesa, que por sua vez deve ter entrado em contato com a Marinha Francesa, com o presidente da França, e recebeu ordem, de maneira que um belo dia, não me lembro quando era, vimos um grande alvo no radar, e eu falei ao oficial de serviço, e ele disse, bom, isso aí deve ser um petroleiro, um alvo tão grande deve ser um navio petroleiro. Mas foi interessante porque quando o alvo se aproximou, o comandante podia ver através de binóculos, podia ver que não era um navio petroleiro, era um barco de guerra. E um barco de guerra grande. E quanto mais o navio chegou perto, deu-se então a conhecer que era um cruzador francês. Um cruzador francês bastante novo, com canhões enormes. E quando o cruzador francês entrou em águas consideradas águas territoriais brasileiras, o nosso comandante mandou dar ordem para ele de retroceder, porque ele estava invadindo o território nacional brasileiro. Mandou a quem? Ao barco que mandou dar ordem para retroceder. Então essa ordem foi dada por telégrafo. Por telégrafo, e foi dada em inglês. Certo. Tem um vocabulário próprio em inglês. Certo. O barco seguramente recebeu imediatamente, mas continua a ir. Então o nosso comandante... O nosso comandante, depois de ter dado a ordem, avisou então o barco inimigo que... o barco amigo, mas beligerante, que Sim. Ele havia ultrapassado as águas territoriais brasileiras, que estava praticando um crime e que deveria voltar imediatamente, senão seria torpedeado. Sim. E o nosso barco virou o torpedo contra ele. Agora, é uma coisa ridícula. A bordo nós tínhamos um medo tremendo, porque bastava um tiro do cruzador para mandar a gente para o inferno. Era um cruzador muito grande, era como se fosse o pequeno Davi contra o gigante Golias. Quantas vezes maior aproximadamente? Assim? Difícil precisar agora, mas é um cruzador. Pelo menos o dobro do tamanho. Mais do que o dobro, mais do dobro. Então, aquele enorme cruzador moderno, para aquela época era muito moderno, um canhão virado para nós, eu e muitos outros pensaram, juntamente comigo, que bastava um tiro de canhão que acertasse para mandar a gente para o inferno. Mas o nosso comandante estava falando sério, né? E deu ordem à guarnição para guarnecer o tubo de torpedo. Ele deve ter visto, o comandante francês deve ter visto, através dos binóculos, que a guarnição do tubo de torpedo corria pelo convés e guarnecia o tubo de torpedo. Sim. Então ele deve ter pensado, bom, esse pessoal está falando sério mesmo, né? Sim.
Em dado momento ele guinou à esquerda, virou à esquerda e saiu de águas territoriais brasileiras. Foi para águas internacionais. Aí o nosso navio ficou andando para lá e para cá e tal, verificando... Naquele outro dia que a gente contou, disse que primeiro, não lembra que primeiro eles tinham virado os canhões só assim, antes de se deslocar? Sim, antes de se deslocar ele virou os canhões contra nós. E todos nós ficamos com medo. Então nós chamávamos o comandante de o velho, mas era um homem moço, teria uns 40 anos de idade, capitão de corveta. Daí então eu passei a ter grande respeito por capitães de corveta, porque o nosso capitão de corveta era um cara de coragem, um brasileiro verdadeiramente corajoso. Então ele deu ordem, ele disse, se ele chegar perto de maneira que você possa falar com ele, mas é claro, de um destroyer para um cruzador, uma distância bastante grande. Uhum. Então você grita pelo megafone que a ordem é dar a volta, guinar à esquerda e voltar para águas internacionais. Mas vão mandar pelo telégrafo, para ter garantia. Internacional, para garantir. Bom, o navio voltou e todos nós ficamos aliviados, felizes. O comandante ganhou muito prestígio. Todo mundo ficou admirando aquele comandante corajoso que havia realmente mostrado a força do Brasil. Na realidade, o cruzador francês, o comandante cruzador francês, que deveria ser um capitão de mar e guerra, deve ter pensado o seguinte: se eu bombardear, abalroar esse pequeno destroyer, eu automaticamente estarei começando uma guerra contra o Brasil, e não convém. Afinal de contas, o Brasil é um país amigo, temos firmas, temos negócios com o Brasil, e a prisão de 3 ou 4 barcos de pesca não justifica uma declaração de guerra, digamos. Nós não podemos bombardear um navio de guerra brasileiro assim, sem mais nem menos, principalmente tendo invadido as águas territoriais brasileiras. Ele deve ter pensado assim, eu acredito. Se ele não pensou, recebeu essas ordens. Recebeu suas ordens também, deve ter recebido as ordens do Ministério da Marinha Francesa, dizendo não atacar, voltar, não atacar. E a intenção dele foi provavelmente assustar a gente, dar um susto na gente, de maneira que a gente soltasse os navios franceses. Mas como o susto não teve nenhum resultado, porque a nossa marinha não se deixou intimidar, ele voltou. Eu creio, eu não estou seguro, mas eu creio que foi nessa ocasião que o general de Gaulle, que era o presidente da França, deve ter dito: o Brasil não é um país sério. Essa famosa frase que ficou na história, dita por de Gaulle: o Brasil não é um país sério. Eu creio que foi por ocasião da Guerra da Lagosta que de Gaulle disse isso, mas não estou seguro. Mas algo me diz que foi... Por despeito. Por despeito, exatamente, porque o Brasil não cedeu, não deu licença aos franceses de pescar lagosta na nossa costa. Só faltava isso também, que um país dito civilizado, muito adiantado, para a época muito adiantado, viesse às costas do Brasil pescar lagosta e nós aceitássemos isso sem protesto, sem nada a fazer, aceitando humildemente. E sem nada a ganhar com isso também. E sem nada a ganhar, porque os nossos pescadores estavam perdendo, claro. Sim. Então, quer dizer, se de Gaulle disse isso, o Brasil não é um país sério, por ocasião da Guerra da Lagosta, ele estava completamente errado. Eu sempre admirei muito de Gaulle, pela atuação de Gaulle na guerra, e pelo que ele fez também pela França, que é naturalmente um país europeu de grande importância, mas depois dessa frase, o Brasil não é um país sério, ele perdeu muito em meu conceito. O famoso general de Gaulle, ele Ranchard, como chamavam os franceses, chamavam o seu presidente. Então a Guerra da Lagosta então, foi uma guerra que não houve, assim como a Batalha de Tararé. Exatamente, a Batalha de Tararé, feita da qual participou o nosso Barão de Tararé, Rio Grandino, meu conterrâneo. Sim. Nasceu na mesma cidade. Então vocês dois participaram de batalhas que não houveram. Exatamente. Por pura felicidade. A Guerra da Lagosta e ele a Batalha de Tararé. Os dois participamos de batalhas que não se deram. Ele Barão e tu Conde. Ele Barão e eu Conde. Eu Conde de Cuxá, como o pessoal me chama normalmente. Ou seja, Conde do Rio Grande, né? Sim. Na realidade, eu sou Conde do Rio Grande. Então, foi isso a Guerra da Lagosta, foi essa. Uma feliz guerra que não houve. Uma feliz guerra que não houve, sim. Então tá. Obrigado, Guilherme, pelo depoimento. É sempre um prazer. Nada como ter uma oportunidade histórica de falar com quem testemunhou e vivenciou o fato histórico. Eu estou a caminho da Europa agora, estou voltando para a Europa. Muito obrigado, já. Ok, obrigado.